Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. E o exercício que a gente vai fazer agora é do Centro Universitário de São Camilo. Esse aqui é um vestibular, uma prova que foi feita para o curso de Medicina, tá bom? Então vamos lá. A água é considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico que pode ser formada a pressão constante, conforme a equação representativa da reação, tá? Então, beleza, a gente tem aí uma equação, né, que é essa equação aqui, que ela representa uma reação química, que é a reação de formação de água, né, que está descrita aí embaixo. Bom, então é o seguinte, temos aí hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso que vai produzir água, tá? Então tá balanceada essa equação aí, certo? Beleza. E o que vamos ter aí duas questões que vão falar sobre o que? Letra A. Classifique a reação quanto ao calor envolvido e justifique sua resposta. Bom, pessoal, quando a gente fala assim, classificar a reação, dependendo aí do calor envolvido nessa reação, o que isso quer dizer? Isso daí, pessoal, está perguntando se essa reação foi uma reação endotérmica ou é uma reação exotérmica. O que é uma reação endotérmica? Vamos colocar aqui embaixo, ó. Vamos começar aqui com a letra A. Uma reação, temos aí a endotérmica e temos a reação que é exotérmica, né? Vou colocar o térmica aqui. Então temos a exotérmica também. A reação que é endotérmica, ela absorve calor, tá bom? É uma reação que tende a absorver calor. Como assim absorver calor? Significa que essa reação, ela vai fazer aí com que o sistema resfrie, tá bom? Quando está ocorrendo essa reação, o sistema ele começa a resfriar. Já uma reação que é do tipo exotérmica, é uma reação que libera calor, tá? Então ela faz com que aí o sistema ele fique mais quente, tá bom? Então vamos lá. Essa reação aí da água, endotérmica ou exotérmica? Poxa, fica meio difícil, né? Você tem que decorar todas as reações, saber tudo, mas não precisa decorar, tá? Porque bem aqui na frente da nossa equação química, nós temos aí ΔH é menor do que zero. ΔH, pessoal, esse delta vem de variação. H é entalpia. Então, a variação da entalpia é menor do que zero. É o que está dizendo aqui, ó. Vamos anotar isso, que parece importante. Ó, variação, que é o delta, né? A variação da entalpia é menor do que zero. Menor do que zero. Bom, e o que quer dizer que a variação da entalpia é menor do que zero? A gente pode observar os gráficos de uma reação exotérmica e de uma reação endotérmica. Como que são esses gráficos? Na reação exotérmica, a gente tem um gráfico assim, ó. A gente vai ter aqui energia no eixo Y, tá? Ou entalpia, a gente pode colocar aqui, vou pôr aqui energia. E no eixo X, a gente vai encontrar aí o tempo da reação, tá bom? O tempo em que vai ocorrer a reação. A gente tem um patamar onde vamos ter aí os nossos produtos, tá? Ou melhor, aqui de início a gente vai ter os nossos reagentes. E aí a reação começa. A reação vai, cria-se um estado de transição com energia bem alta. E de repente a energia começa a descer e são criados aí os nossos produtos. A gente começa com o reagente e termina a reação dos produtos, beleza? Observem o seguinte, ó. A energia é entalpia, certo? A gente tem aí uma variação de entalpia. A gente tem aqui uma variação, um ΔH variou. Desde o início, quando nós tínhamos aqui os reagentes, até quando nós chegamos nos produtos, se vocês observarem aqui no eixo Y, vocês têm pontos diferentes, ó, certo? Pontos diferentes de entalpia, pontos diferentes de energia. Num gráfico endotérmico, é um gráfico contrário desse daí. Vou tentar fazer um gráfico nesse espacinho aqui, ó. A gente começa aqui com os reagentes, tá? A mesma coisa, essa seta aqui é da energia. Vou apagar um pouquinho isso aqui.
Ó, essa seta aqui é a da energia, tá? E aqui é o tempo da reação. Vou pôr só tempo. Aí, os reagentes começam com uma energia baixa, tem um estado de transição lá, energia bem alta, de repente gerou os produtos. Observem que no caso da endotérmica, né, o gráfico da endotérmica, o ΔH, ele vai ter uma variação, só que os produtos terminaram com energia maior do que os reagentes, tá? Por que isso? Porque na reação endotérmica absorveu-se energia. Então os produtos eles vão ficar com uma energia maior, ó, num patamar mais alto aqui em energia do que você tinha antes nos reagentes, tá bom? Isso é uma reação do tipo endotérmica, ou a gente apelida também, chama às vezes só de endo, tá? Já uma reação exotérmica, né, a exo, o que ocorre é o contrário, a gente já discutiu aqui, certo? Vai ocorrer que a variação de energia vai ser o contrário daquela variação que ocorreu ali no processo endotérmico. A gente começa aqui com os reagentes, ó, reagente, subiu o estado de transição, de repente desce, energia ficou menor. Há uma variação de energia aí, há uma variação do ΔH aí entre reagente e produto, certo? Aqui a gente tem nosso produto. Meio estranho esse P, mas aqui são os produtos. Observem o seguinte, no caso endotérmico, essa variação aumenta. Então a gente diz que aqui o ΔH é maior do que zero, tá? No caso endotérmico. No caso exotérmico, a variação de energia ela vai para baixo do início. Considerem como se, por exemplo, quando a gente tinha a energia dos reagentes, não é que seja zero, mas considerem como se fosse o ponto inicial. É como se fosse zero ali, tá? E aí você subiu a energia, então começou a ter valores positivos aqui. Quando você desce, você chega no patamar inicial, de repente você percebe que a energia ainda cai um pouco mais. Então significa que aquela variação de energia, ou variação de entalpia, ficou menor do que zero, ficou menor do que aquele patamar inicial que você tinha, que eram os reagentes. Então a energia dos produtos, numa reação exotérmica, é menor, tá, do que a dos reagentes, tá bom? Então, nesse caso que a gente tem aqui, a gente tem a variação da entalpia, que seria a variação da energia, menor do que zero. Logo, que tipo de reação nós temos aqui? Ó, classifique a reação quanto ao calor envolvido, né? E justifique sua resposta. Aí você vai lá e fala, bom, temos uma reação do tipo exotérmica, tá bom? Por quê? Aí você faz esse gráfico, né? Na verdade deveria ter feito, porque a prova já foi. Então deveria ter feito esse gráfico aqui, se você quisesse, tá? Às vezes você podia explicar sem o gráfico. E explicar que, por exemplo, a energia dos reagentes era maior do que a energia dos produtos. Você observa tudo isso só de olhar que ΔH é menor do que zero. Porque ΔH menor do que zero é para reações exotérmicas. E reações exotérmicas tem sempre um gráfico desse tipo aqui, tá bom? Eles variam, né? Tem uns que o ΔH é mais negativo do que outros, né? Tem uns que essa variação é pequenininha, outros a variação é muito grande, mas o gráfico de reações exotérmicas é esse daí, tá bom? E de endotérmicas é esse aqui. Caso a gente tivesse ali nessa reação da água ΔH maior do que zero, aí a reação seria endotérmica e não exotérmica. Então, fazer esse tipo de discussão aí seria interessante nessa questão, tá? Nessa letra A. Agora temos aí a letra B. E caso tenha ficado alguma dúvida em relação à letra A, pode deixar aqui nos comentários a dúvida que aí eu posso responder para vocês, tá bom? Letra B. Dado que Na é igual a 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1, calcule a quantidade de moléculas de água contida em 2,7 gramas de água e determine o número de mol equivalente a essa quantidade de massa. Apresente os cálculos efetuados. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é Na? Né? Número de Avogadro, tá bom? O número de mol, ele é um número de Avogadro, beleza? Então, ó, a gente tem aí o número de mol, ele disse que tem 2,7 gramas de água e ele quer saber qual a quantidade de moléculas de água, não é? Número de mol, determine o número de mol equivalente a essa quantidade.
diga a quantidade de molécula de água, tá? E também falar qual é o número de mol equivalente a essa quantidade de massa. Tá, beleza. Acho que a gente consegue fazer. Vamos lá. Então, ó, vamos anotar aqui embaixo. Primeiro, temos 2,7 gramas de água. A gente quer saber qual a quantidade de moléculas, tá? Então, qual a quantidade? Vamos escrever. Quantidade de moléculas de água. E também quer saber aí, além de qual a quantidade de moléculas de água, o número de mols, né, que são equivalentes aí a 2,7 gramas de água. Então, também queremos saber o número de mols equivalentes a 2,7 gramas de água, né? Então, em 2,7 gramas de água. Beleza, então vamos lá. Primeiro, água tem a fórmula molecular, né? H2O. Significa que temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se vocês olharem na tabela periódica, eu não sei como é que estava na prova, mas eu acredito que essa prova ela devia dar aí a tabela periódica, né? Se bem que hidrogênio e oxigênio a gente sabe de cor, né? Hidrogênio, a massa atômica dele é 1 e a do oxigênio é 16. Como temos 2 hidrogênios, né? Então a gente faz 1 vezes 2, né? Cálculo complexo aqui, resposta dá 2, mais 16, que é a massa do oxigênio, que vai ser 18 gramas por mol, que a gente vai ter de massa molar da água, tá bom? Então a gente tem 18 gramas em 1 mol, tá? Para água. Beleza. Então vamos lá fazer essa daqui é a massa molar que a gente tem para água. Vamos fazer um cálculo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro uma regrinha de 3, né? Porque química sempre tem. Eu tenho ali, ó, em 18 gramas de água, eu tenho 1 mol. Ou em 1 mol, eu tenho 18 gramas de água, tá? Em 1 mol de água, eu tenho 18 gramas. Eu tenho 18 gramas nesse caso? Não, né? Eu não vou ter 18 gramas. Eu vou ter 2,7 gramas de água. Fica mais fácil, talvez, eu representar assim, ó. Sempre tá escrevendo o que eu tô fazendo, né? O pessoal às vezes fica na dúvida, ó. Essa parte aqui é praticamente simples, né? A gente sabe que vão ser 18 gramas. Então, a gente vai fazer assim, ó. Em 18 gramas de água, temos aí 1 mol. Ou em 1 mol de água, temos 18 gramas de água. Beleza. Em 2,7 gramas de água, quantos mols a gente tem? Isso aí a gente não sabe. Ó, vamos ver que quando a gente achar essa resposta, a gente já mata a primeira questão aqui, certo? A primeira não, na verdade, ficou a segunda aqui. O número de mols em 2,7 gramas de água. Então, aqui é só fazer uma multiplicação. 2,7 multiplica por 1, porque é uma regra de 3. E x vai multiplicar por 18. Depois, você vai pegar o 18 e vai passar por baixo do 2,7. Então, você vai fazer o seguinte. 2,7, ó. A conta vai ser a seguinte. X é igual a 18. Opa. Não, ao contrário. Vai ser o seguinte. 2,7 dividido por 18, né? 2,7 vai multiplicar aqui e depois o 18 passa por baixo dividindo. Então, 2,7 dividido por 18, a resposta vai ser 0,15. Então, x é igual a 0,15 mol. Beleza, então, ó, em 2,7 gramas de água, nós temos 0,15 mol de água, tá? De H2O. Tá, qual a quantidade de moléculas de água que a gente tem? O exercício pergunta isso. Ó, a gente já matou essa daqui, certo? Ele pergunta o número de mols em 2,7 gramas de água. Achamos aí, é 0,15 mol de água que a gente vai ter em 2,7 gramas de água, tá? Apenas com essa regrinha de 3 aqui a gente conseguiu fazer isso. Agora a gente vai fazer outra regrinha de 3, outra relação. Ele pergunta assim, ó, qual a quantidade de moléculas de água que a gente vai ter
nos 2,7 gramas, né? Vou colocar aqui na frente, ó. Nos 2,7 gramas. Beleza. É que o exercício perguntou lá em cima. Então, vamos lá. Em 1 mol, pessoal, olha só. Em 1 mol, quantas moléculas de água eu tenho? Em 1 mol eu tenho o número de Avogadro, aquele número que ele deu lá em cima pra gente. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Porque agora está perguntando sobre moléculas. Então, em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, de H2O. Beleza. Agora, quantos mols eu tenho em 2,7 gramas? Eu não tenho 0,15 mols? Ou seja, eu não tenho 1 mol, eu tenho 0,15 mols. Mas eu sei que 1 mol está para 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Agora, 0,15 mol, que é o que eu tenho, está para quantas moléculas de água? Facinho, né? Só fazer relações. O difícil, pessoal, eu sei que é o aluno às vezes pensar essas relações. Quando o professor faz é fácil, né? Mas a gente fazer fica complicado. Então agora é só você fazer aqui, 0,15 e multiplicar por 6, né? Aí vai colocar o vezes 10 a 23. Então 0,15 vezes 6 vezes 10 a 23, a resposta vai ser 9 vezes 10 a 22. Então 9 vezes 10 a 22 moléculas de água. Vou ajeitar aqui. Moléculas de água. Então, quantas moléculas de água a gente encontrou aí? 9 vezes 10 a 22 moléculas de água nós temos em 2,7 gramas. Beleza? Então, se caso a gente tivesse 1 mol, seria 6 vezes 10 a 23. Como a gente não tem 1 mol, a gente tem um número menor, né, que é 0,15 mols, a gente vai ter uma quantidade menor de moléculas. No caso, 9 vezes 10 a 22 moléculas de água. Beleza? Um exercício até que simples, né? Mas ele exige aí algum conhecimento de cálculo, tá bom? Dá também para fazer esse exercício aí por fórmulas, mas eu preferi optar pela regrinha de 3, porque a regrinha de 3 faz a gente pensar um pouquinho mais, tá bom? Aí vamos lá, dar uma olhada no exercício, só para garantir que não tem nada que eu esqueci. Classifique a reação quanto ao calor envolvido. Reação do tipo exotérmica, porque libera calor, e reações que liberam calor são reações exotérmicas e coisa e tal, beleza? Aí essa vai ser a sua justificativa dessa resposta. Letra B, dado o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, tá? Calcule a quantidade de moléculas de água, a gente calculou, contida em 2,7 gramas de água. E determine o número de mol equivalente a essa quantidade de massa. A gente já calculou o número de mol equivalente. Na verdade, a gente calculou antes, né? Que era o 0,15 mol. A gente tinha 2,7 gramas de água. Mas tá bom. Apresente os cálculos. Beleza, os cálculos estão lá embaixo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso vocês tenham gostado, então divulguem esse vídeo nas suas redes sociais para que seus amigos também possam ver esta videoaula. Dê um curtir aí, um gostei nesse vídeo, porque ajuda na divulgação do vídeo, tá bom? E na divulgação do canal também. Inscreva-se no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, para que vocês possam receber aí mais videoaulas assim como essa. Um forte abraço e até a próxima! Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.